Ezequiel capítulo 37. Quem encontrou, diga amém. Pode ler? Diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Disse-me ele. Quem está narrando o fato, gente? Quem está narrando o acontecido? Quem está contando a história? Ezequiel está contando a história. Presta atenção. As pessoas ouvem falar o vale dos ossos secos. Ai, maravilhoso. A palavra de Deus, ela não é só para ser ouvida e emocionar, fazer a gente chorar. A palavra de Deus é para ser compreendida. Você senta na mesa para se alimentar, aí você coloca o prato de comida na sua frente, e pode ser o que você mais gosta de comer. Você só sente o cheiro. É o suficiente para encher a sua barriga? Sim ou não? Não é. Você tem que comer. E para se alimentar, você tem que colocar na boca, mastigar, para que você possa engolir aquilo que você está engolindo, venha fazer o efeito dentro de você. Isso aqui não é aula de ciência, até porque eu nem sei direito nada do que eu estou falando, mas eu acho que é assim. Agora, com relação à palavra, se você não entende, não adianta ela te emocionar, não adianta ela te contagiar, não adianta você sentar aqui e daqui a pouco sair, se nada disso daqui trouxe algum efeito para dentro do seu coração. Você entrou e saiu, nada aconteceu. Deus está chamando um profeta, levando esse profeta de alguma maneira para um vale. Vale é como se fosse um buraco, uma valeta, o próprio nome já diz. Está no meio de duas planícies, duas montanhas. Ele não consegue enxergar nem de um lado nem do outro, porque o lugar está alto, ele não vê o que está acontecendo. E lá naquele vale estava cheio de ossos secos, sequíssimos. E aí ele vira para o profeta. O profeta, o Ezequiel, ele está narrando, Ezequiel está contando, Ezequiel está passando, transmitindo: olha, um dia Deus, Ele me pegou, Ele me levou lá, Ele me fez andar num lugar cheio de ossos. E aí Ele me faz uma pergunta: ô Ezequiel, pode porventura esses ossos, que são só ossos, que estão secos, eles podem tornar de novo a vida? Pode por acaso reviver? O que é que você pensa disso? O que é que você tem a dizer sobre isso? Aí o Ezequiel disse para Deus: o Senhor é que sabe. E olha o que Deus fala: disse-me ele, quer dizer, Deus falou comigo. Profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Quem está falando essas palavras? Ezequiel está dizendo, ele está contando. Deus chamou o Ezequiel: vem cá, Ezequiel,
É um exemplo. Amém, gente? Entenda. Chamou Ezequiel e falou: fala para aqueles ossos secos, que eu vou colocar neles tendões, vou colocar neles músculos, vou estender neles pele, vou juntar osso com osso. A ordem não é essa, mas é mais ou menos isso. Vou estender pele e vou colocar neles espírito, para que eles vivam. Quem está falando? Deus está falando. Peraí, Deus está falando, os ossos já não podiam obedecer? Os ossos já não podiam ligar? Os ossos já não podiam obedecer? Deus está falando. Só que as coisas não funcionam assim. A nossa vida, às vezes a gente passa pelo vale dos ossos secos. Às vezes a gente é levado a situações onde a gente não encontra razão, motivo, onde a gente não consegue ver o porquê daquilo, o que significa aquilo, qual a razão daquilo, não consigo entender. Mas Deus permite que a gente vá, e às vezes Ele nos leva. Às vezes a gente vai pelas nossas próprias atitudes. Quem está entendendo? A gente olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, a gente só vê osso seco. A gente só vê coisa que não muda nada, que não acontece nada, que não tem como acontecer nada. É mais ou menos isso que ele está falando, o que ele está passando, o que ele está vivendo, o que a gente passa, o que a gente vive. Quem está entendendo alguma coisa? A palavra de Deus, ela é para fortalecer. A palavra de Deus é para trazer à existência o que não existe. A palavra de Deus é para mudar, ela é para transformar, e ela é verdadeira, ela age. Só que por si só não. Se a gente só ouvir, não vai acontecer nada. Aí a razão de um monte de gente está dentro da igreja e às vezes não vê acontecer, às vezes não percebe, porque a palavra é boa, a palavra fortalece, mas a palavra, gente, olha para mim, presta atenção nisso, ela tem que ser vivida, ela tem que ser obedecida, ela não pode só morrer ou parar aí dentro do seu coração, entrar pelo seu ouvido e de repente até entrar no teu coração. Ela tem que se transformar na atitude da sua vida, no dia a dia, diante dos ossos secos que você vive, que você passa. Quem está entendendo o exemplo que eu estou querendo dar? E Deus está falando para Ezequiel: você vai falar isso, mas é você que tem que falar, é a sua atitude de fazer o que eu estou falando que vai mudar a história de tudo. Por isso que eu não abro mão do propósito de viver crendo, de viver a fé. Eu sempre vou estar convidando, chamando você para participar comigo de alguma maneira. Por isso eu te dei essa folha aí, para que você faça a sua parte. Por isso eu te convido para vir tal dia, para que você faça a tua parte. Deus é Deus, Ele vai agir, e Ele é Deus para agir com você aqui, ou com você lá na sua casa. Só que você tem que fazer a tua parte, tem que existir o esforço seu. Esses dias eu estava falando de esforço, alguém falou assim: não, pastor, irmão, você está esquecendo de uma coisa muito importante. Deus já nos deu a graça dele, Ele deu a graça para a salvação. Nada que a gente venha fazer vai pagar o preço da salvação para a nossa vida. Agora o reino de Deus é tomado por... a vitória que você deseja depende do teu esforço. Isso foi Jesus Cristo quem falou. Então a gente tem que entender as coisas. Quem está compreendendo alguma coisa? E aí ele está dizendo aqui, ó, Ezequiel, agora vai e fala: eu estou aqui, eu te trouxe aqui, mas esses ossos só vão reviver se você falar, se você tomar a sua atitude. O que você está ouvindo aqui agora, o que está sendo pregado para você, só vai funcionar se você tiver atitude de crer, de agir, de colocar em prática. Quando você escreve num pedaço de papel desse, quando você pega um cálicezinho desse, o cálice sozinho não significa nada. Esse pouco de suco de uva aí não mata nem a vontade. Não é isso que cura, não é isso que liberta, não é isso que muda, não é essa folha que transforma a vida de ninguém.
mas é a atitude de fé que nós temos. Quando a gente age, quando a gente ouve e pratica o que está sendo dito. Quem está entendendo? Agora olha que o Ezequiel, versículo 7. Então profetizei segundo me fora, fiz o que Deus me mandou, obedeci a voz do Senhor, profetizei conforme me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram carne e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles, ainda faltava a vida. Quando que o milagre aconteceu? Quando que o osso começou a juntar com o osso? Quando que o tendão começou a estender? Quando Ezequiel abriu a boca. Eu queria que você entendesse isso. Milagre só acontece quando a gente toma uma atitude de crer. Você está entendendo, sim ou não? A viúva foi lá, bateu na porta do profeta, cheia de argumento na boca dela. Olha para mim, presta atenção. Ela foi lá falar para o profeta: ó, meu marido era servo de Deus, você sabe. Meu marido trabalhava aqui, você sabe. Meu marido era homem de Deus, você sabe. Só que agora os meus filhos estão lá, o credor vai levar eles embora. Eu vou morrer de fome, meu marido morreu servindo. Você sabe de tudo isso, agora está lá. Minha vida está indo para o ralo, você sabe. O que foi que o profeta falou para ela? Você pode até já ter esquecido, já foi pregado isso um monte de vezes para você. É que no final da pregação pegava um envelope e dava assim, ó, agora você vai colocar a oferta da viúva aqui, o azeite. E aí a pessoa vai, mas sem entender o propósito da coisa. Aí o profeta vira para ela e fala assim: e o que eu posso fazer por você? O que eu vou fazer por você? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Teu marido servia a quem? A Deus. Só Deus é quem pode fazer. O que você tem lá na sua casa? Não é aqui, é lá. Agora é você, a sua atitude, é o que você vai fazer, é a maneira com que você vai agir, segundo aquilo que você crê, a palavra que está sendo dada. O osso pode reviver, o espírito pode voltar, o milagre pode acontecer. Olha para mim, o impossível pode acontecer, mas você tem que crer, você tem que agir. Eu não posso fazer o impossível acontecer na sua vida. Igreja nenhuma vai fazer o impossível acontecer na sua vida, porque só Deus é quem pode fazer isso. Mas você tem que crer. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Ela falou: tem um pouco de azeite lá. Então vai, passa nos teus vizinhos, vai pelas ruas, pede vasilhas, muitas, não poucas, e começa a pingar o azeite, vai encher a vasilha. Quando uma encher, você traz outra, e assim sucessivamente. E ela começou a fazer. E pega vasilha e traz vasilha, e enche vasilha, e troca vasilha, e traz vasilha, e pega vasilha, e enche vasilha, e troca vasilha, e enche vasilha, e troca vasilha, até que acabaram as vasilhas. São duas lições. Deus sempre responde àquele que confia, mas quando a gente para, as coisas param de acontecer na nossa vida. Você consegue entender? Sim ou não? E ele profetizou. Eu não quero entrar em todos os detalhes disso aqui. Isso aqui é uma passagem maravilhosa. Fala do erguer daqueles que estão caídos, fala de levantar aquele que se abateu. Mas o que eu quero que você entenda, que toda atitude que você toma, tudo que você faz relacionado à fé, tem uma resposta para a tua vida. Mas quando você não faz, não acontece. O só ouvir não provoca coisa alguma. Você tem que agir, porque a fé sem obra, olhei e eis que havia tendões, e sobre eles cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse:
profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E assim ele fez, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Quando você, olha para mim, age a sua fé na palavra, a sua fé traz à existência aquilo que você precisa na sua vida. Você entendeu direitinho? Sim ou não? Fica de pé no seu lugar, por favor.